e indireto. Não é isso? Informei a ele. Ó o AO aí de novo, ó. Informei ao técnico. Se nós já temos o objeto indireto, agora por lógica, o que a gente tem que ter aqui na frente? Temos de ter o OD. Certo? Não importa que haja verbo lá dentro. Vai ser objeto direto oracional. Mas aí, de qualquer maneira, nós poderíamos pensar, informei ao técnico isso. E numa ordem direta ainda, informei isso ao técnico, certo? Então, nós teríamos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora, o importante, o verbo informar ficou bem satisfeito, porque agora nós temos o objeto indireto e temos o objeto direto. Vocês entenderam que não importa a ordem nem nada? Porque eu falei para vocês do verbo pagar é diferente. Eu paguei a consulta ao médico, paguei o serviço ao dentista. Eu tenho que saber, eu vou pagar aquilo que eu uso a um credor. Tem que ser nesta ordem de raciocínio, senão você muda tudo. Agora, no caso, verbo informar, avisar, certificar, não. Você tem que ter um direto e um indireto, não importa qual deles seja. O que você não pode ter seria 2 ODs ou 2 OIs. Aí haveria o erro. Bom, o que eu fiz no exemplo logo a seguir? Assim, informei a ele que não houve falhas. É só para a gente continuar fazendo as trocas. Ao técnico, como objeto indireto, pode ser substituído por a ele. O restante está tudo certo igual. Informei-lhe que não houve falhas. Você tem que visualizar que esse lhe também é objeto indireto, assim como esse a ele que é preposicionado, para você ter certeza de que não houve falhas, essa oração que não houve falhas se mantenha como objeto direto. Entendido? Então, vou repetir. Informei ao técnico que não houve falhas. Substituí ao técnico por a ele. Informei a ele. Já existe o OI. Então, a outra oração continua o OD. Informei-lhe que não houve falhas. Certo? Se o lhe já é OI, a oração tem que funcionar como objeto direto. O que ficaria errado? Informei-o que não houve falhas. E também ficaria errado nós colocarmos informei-lhe. Ó, de que não houve falhas. Certo? Ó aí, porque aqui a gente teria o objeto indireto e aqui nós também teríamos objeto indireto. Tá vendo? Isso aqui também constituiria erro de regência. Pronto. Tudo bem? Então, para esses verbos, 2 objetos, um direto e um indireto. Acabou nosso tempinho? Vocês sabem o seguinte, a gente vai ter que parar nossa aulinha aqui, mas eu quero avisá-los de uma coisa. Logo em seguida, vocês têm um exercício aí de orações subordinadas substantivas. Vocês têm que analisar a oração principal para saber a função dessa que está sublinhada. Se vocês conseguirem fazer para a semana que vem, será excelente. E é o seguinte, nós temos dúvidas, Cris? Mais perguntas além daquela primeira? Eu vou tirar as dúvidas e também vou resolver um exercício que 2 alunos me pediram, né? Na aula passada eu não comentei porque eu estava sem exercício, avisei o aluno que ele me avisou muito em cima da hora que ele queria saber aquela questão, aí eu prometi que eu corrigiria hoje, então eu a trouxe, tá? Então é para o Hugo Esteves e para o Carlos, vocês esperem aí que eu já vou falar. Vamos lá. O Adriano Bongiorno, aqui de São Paulo. Professora, no exemplo, esse poema canta as glórias passadas do povo português. O termo do povo português não seria predicativo do objeto? Para ser predicativo, ele teria de ser um adjetivo mesmo, certo? E além disso, do povo português não caracteriza glórias, não é uma característica das glórias. Isso em primeiro lugar, certo? Não pode ser predicativo do objeto só por isso, porque na verdade não é uma característica de glórias, é para falar que o povo português tem glórias. Então, nesse caso, você tem a adjunta adnominal aí,
tá? O predicativo do objeto, ele caracteriza, tá? E outra coisa, o verbo cantar, já explicando, o verbo cantar, por sua vez, também é um verbo que, no sentido dele, não pede isso. Diferente daqueles verbos que eu expliquei para vocês, certo? Que são verbos que, pela semântica deles, vão pedir um predicativo. Eu julguei o fulano maquiavélico, né? Olha lá, eu julguei o fulano maquiavélico. Até cabe um como aí, como maquiavélico, que a gente viu em outra aula. O que não aconteceria aqui. Esse de usado aí é indicador de posse. Predicativo do objeto não tem valor de posse e o verbo cantar, no sentido dele, não pede uma característica para glórias. São as duas coisas que nos fazem entender que realmente não pode ser predicativo do objeto, tá bom? É isso. Quem mais? Mais perguntinha ou não? Pedro Lúcio. Professora, desculpe, mas todos estamos perdidos na sala. Como assim? Peguei o material que mencionaste, mas não encontramos esses exercícios que está fazendo. Mas não é possível, porque eu mandei... Ô, Pedro, vocês pegaram isso na... Ainda bem que existe a lousa, que ela ficou gravada e ela vai para vocês. Vocês pegaram isso no site, você vai me fazer uma gentileza. Você vai passar isso para mim por e-mail. Você vai pegar esse material que você baixou do site, vai passar para mim por e-mail para eu ver o que aconteceu. Porque assim, na aula passada, vocês já tinham um material que eu já havia passado fazia tempo, que a gente vinha numa continuidade, certo? Pois bem, aí, no começo dessa semana, ou na quinta-feira passada mesmo, acho que foi na segunda-feira, sexta-feira da semana passada, ou nessa segunda, como a gente ainda tinha mais uma parte do primeiro material, eu mandei a segunda. E como eu já disse hoje em aula, não sei se você me mandou a pergunta até antes disso, mas eu mandei lá para vocês parte 2. Tem o título, temos oração, regência, parte 2. Então, inclusive tem crase lá. Então, você vai me mandar só para eu ver o que aconteceu, porque eu estou achando que aconteceu algum problema. Ou publicaram um material errado, que pode acontecer, não sei. Ou então, vocês estão com o mesmo material, né? E aí é claro que não vai haver esses exemplos da aula de hoje. Porque num dado momento aí, quando apareceu regência para vocês aí na tela, certo? Aí já era material novo, já seria o material novo, que seria a continuidade do material anterior que vocês haviam pegado. Eu preciso ver. Então, se algum de vocês puder me fazer a gentileza aí da turma, de me mandar o material que vocês baixaram por e-mail mesmo, que é no meu e-mail, lucianesartori@bol, eu vou ver o que aconteceu. Porque não é possível. E fora que esse material é longo, tem bastante informação aí, certo? Então, sem material, vocês não vão ficar. Eu espero que vocês tenham pelo menos prestado atenção à aula, porque daí vocês vão pegar a lousa gravadinha, né? E eu vejo o que aconteceu com o material, para vocês pegarem o material certinho, tá bom? Vamos ver qual outro. Qual outra dúvida? O que será que aconteceu? Não tinha mais uma perguntinha lá? Não? Tá. Então já vai aparecer aquela questão de que eu falei, que eu mencionei. Até coloquei o nome dos alunos lá. Carlos Gustavo Cavalcante e Hugo Esteves. Então, o Hugo me perguntou pelo Facebook, pelo e-mail também, eu expliquei. E o Carlos Gustavo foi o que eu falei na aula passada. Olha, você espera que na semana que vem eu tire sua dúvida. Tá? Então, é o seguinte, ó, essa questão é assim. Já está aparecendo para eles? Pode pôr para eles lá direto. Assinale o período gramaticalmente correto. Esta questão está no dever de casa de número 5, ó. Dever de casa 5. Então, nós temos assim, letra A. Importância especial tem os princípios gerais do direito do suprimento das chamadas lacunas. Então, vocês não devem estar... Esse daqui, vocês não estão com ele na mão. Vocês não estão com ele em mãos, não. Porque é de dever de casa e eu combinei com vocês que quando vocês tivessem dúvida de dever de casa, vocês me diriam qual exercício, eu ponho em aula e explico na aula. Se vocês quiserem, são pouquíssimos os erros aqui, é só marcar quais são os erros. Certo? Mas aqui é assim. Retomando, né? Dever de casa 5, ó. Está lá no dever de casa 5. Todos vocês têm isso no material. Tem publicadinho. Então, a importância especial tem os princípios gerais do direito. Então, aqui, os princípios gerais do direito têm importância especial. Tá certo. Verbo ter no plural, combinando com o sujeito. Direito no suprimento das chamadas lacunas. Se é que as hão. Aqui existe um erro grave. Certo? O verbo haver aqui tem sentido de existir, como nós vimos na aula de concordância verbal.
Então, o que acontece? Se o verbo haver tem sentido de existir, ele só pode ser empregado no singular. Se é que as há. Esse as não pode ser sujeito. E hoje, com a aula de hoje, a gente complementou essa ideia. O as aí não é sujeito, certo? Ele vai funcionar como objeto direto. Tudo bem? Né? É assim que vai funcionar, como objeto direto. Entendido? Por isso que está na forma pronominal as. Se fosse o verbo existir, é assim, ó, se é que elas existem. Olha a diferença. Porque aí com o verbo existir haveria o sujeito. Tá bom? Bom, Ferrara, por exemplo, rechaçava a ideia de lacunas de direito, posto que, a seu sentir, não há lacunas. Olha lá, a mesma construção aqui, tá vendo? Vocês têm uma construção paralela aí para perceber. E sim, defeitos da lei. O resto, ok. O resto, ok. Na B, de outra parte, tenha-se que, devido ao simples fato do caráter abstrato da norma à existência de lacunas. Vocês perceberam que a leitura fica estranhíssima? De outra parte, tenha-se que, devido ao simples fato do caráter abstrato da norma à existência de lacunas, não dá para entender o que está escrito aí. Olha o que a pontuação faz. É assim. De outra parte, tenha-se que, fez-se uma pausa, com uma vírgula aí. Devido ao simples fato do caráter abstrato da norma, vírgula. A existência de lacunas é algo implícito. Eu já pulei até o que estava entre parênteses para ver a sequência. Então é assim, ó, de outra parte, vírgula, é uma colocação aí. Tenha-se que, vai lá para baixo, a existência de lacunas é algo implícito, certo? Então faltou uma vírgula aí depois de norma. Devido ao simples fato do caráter abstrato da norma, vírgula, tá bom? Em face de situações concretas é o que está entre parênteses, mas aí acabou-se a história, era esse o problema. Na D de dado, isso. Na realidade, na aplicação da lei, tem-se situações que preciso é buscar-se suprimento. Ó, tem-se situações em que, porque esse que está retomando as situações que mantém aí a ideia de tempo, situações em que, é a mesma coisa de uma formulação assim, ó, momento em que. Foi bom corrigir essa questão hoje, porque ela bate também muito com o que eu estou falando agora, certo? Então, marca essa noção temporal aí, tende a haver esse em. E aí a gente vai completar essa informação que eu estou dando agora na próxima aula. E nós vamos ver esse material, porque eu fiquei preocupadíssima agora, porque ele foi enviado, vocês tinham de ter pegado. Bom, então tem situações em que preciso é buscar-se suprimento nos princípios gerais de direito para comatar o que, por vezes, se designa lacunas da lei. Ó, então é assim. Preciso é buscar-se. Esse se, o Hugo Esteves me perguntou se era uma partícula de realce só. Em verdade, ele funcionaria aí como o índice de determinação do sujeito. Porque, veja bem, qual que é o sujeito de buscar? Né? Qualquer um pode buscar, só que aí, veja bem, como esse verbo já está no infinitivo, dá para a gente desconfiar. Para que botar esse se aí, índice de determinação do sujeito, se não é necessário? Quer ver? Eu vou explicar por quê. Porque esse preciso está em forma inversa. Esse aqui, tinha que ser assim. Na realidade, na aplicação da lei, tem situações em que é preciso, certo? Vai pôr uma barrinha depois do é preciso e perguntar, o que é preciso? Buscar suprimento nos princípios gerais de direito. Aqui. Então, esse se, na verdade, é desnecessário e não funcionaria como partícula de realce. É uma bobagem mesmo, certo? Ele só pôs isso para confundir. Então, você tinha que tirar daí. Tudo bem? E aí, continua. Para colmatar o que, por vezes, se designa lacunas, não sem críticas, mas se designa lacunas, esse designa aqui seria qual sujeito? Lacunas. Porque lacunas são designadas. Então, faltou aí a concordância, se designam lacunas. Tá? O que eu mais queria que vocês tivessem percebido mesmo era a concordância na letra A e o verbo haver aí, no que diz respeito à matéria de concordância. Aqui o designam, que era o mais importante, o restante a gente está reforçando, né?
e a estranheza que causa a falta de uma vírgula, certo? E aí a E é a resposta. Quanto aos princípios gerais propriamente ditos, tem-se os de domínio comum às ordens jurídicas internas e ao direito internacional. É dizer-se aqueles que são do direito das gentes mais particularmente. Vejam dizer-se que ele usou aqui. É dizer-se. Está vendo que não tem o preciso que estava lá em cima? Né? Não tem o preciso que estava lá em cima. Então, dá uma diferença de formulação. E aí, aqui, ele marca uma indeterminação do sujeito. É dizer que qualquer um pode dizer. Tá certo? Mas seria índice de determinação do sujeito. Tá bom, gente? Então, essa que é a resposta. Pronto, acabou. Pois é, gente. Então, semana que vem. Então, por favor, não deixe de mandar para mim esse material, porque eu não estou entendendo por que no de vocês não aparecem essas questões. Eu vou até olhar. E eu queria saber o seguinte, quando vocês falam exercício, eu fico em dúvida, porque eu não sei se são as frases que eu fui pondo, ou se são os exercícios de prova mesmo. Não tem jeito, vocês têm que me mandar para eu ver o que vocês pegaram no site, para eu entender o que aconteceu, tá bom? Então, até semana que vem. Qualquer coisa, eu mando outro material e aí vocês dão uma olhadinha no site para ver se não houve alteração. Se houver alguma alteração, por algum problema, eu vou colocar material alterado. Vamos combinar este título, material alterado. Mas eu vou esperar para que vocês primeiro me mandem o material para eu ver o que aconteceu. E se houver a necessidade, eu vou colocar esse título, material alterado, e vocês baixam esse. Tá bom? Até a próxima aula, gente.